Olá, pessoal! Agora que a gente já viu como se resolve o tipo mais simples de equação diferencial de primeira ordem, que foi no vídeo anterior, as equações avaliadas separáveis, nós vamos hoje trabalhar com problemas de valor inicial. Nós vamos juntar uma equação diferencial com uma condição inicial ou com uma condição de passagem por ponto e vamos obter soluções do problema de valor inicial, se existirem, claro. E também vamos ver o intervalo de validade de cada uma delas. Então é isso que nós vamos estudar hoje. Antes de ver o problema de valor inicial, vamos recapitular rapidamente o que é a solução de uma equação diferencial, começando pelas de ordem n. Tá? Então, aqui, solução de uma equação diferencial de ordem n. Aqui está a forma mais geral de se escrever uma equação diferencial de ordem n, que é essa f de x, y' até a derivada de ordem n igual a zero. Então, solução de uma equação diferencial dessas num intervalo i da variável independente, x em geral, né? É uma função φ de x, definida nesse intervalo i, que tem que ter pelo menos n derivadas contínuas em i e que satisfaz a equação diferencial. Então, aqui eu coloco a própria equação diferencial, né? Onde tem y, eu já coloco essa função de x e depois as diversas derivadas dela. Ou seja, o que eu estou dizendo é que, substituindo na equação, vai satisfazer para todo x neste intervalo i. Esse intervalo i, que se vai chamar intervalo de validade, intervalo de definição, intervalo de existência, é tudo a mesma coisa e nós já vamos ver daqui a pouco como é que se determina esse intervalo. Bom, agora particularizando para n igual a 1, porque é isso que nós queremos, né? Equações de primeira ordem. Então, aqui eu repito exatamente a mesma coisa, só que para n igual a 1. Então, uma equação de primeira ordem, a solução no intervalo i da variável independente vai ser uma função φ de x, definida no intervalo, que tem pelo menos uma derivada contínua em i e que satisfaz a equação aí, onde eu substituo y pela função φ de x e também, consequentemente, sua derivada, para todo x em i. Então, a função tem que ser diferenciável, né? Ou seja, ela vai ter que ser contínua e sua derivada vai ter que existir em todo o intervalo i, para todo x do intervalo i. Por isso, a gente não vai incluir, então, pontos de tangência vertical, pontos de descontinuidade, cúspide, tudo isso são pontos onde não existiria a derivada, né? Então, isso não vai estar, não vai poder ser incluído no intervalo i. E nós vamos ver nesse exercício que nós vamos fazer agora como se determina o intervalo i, né, de validade de uma solução, e vamos ver que não é a mesma coisa que determinar domínio de uma função. O domínio de uma função e o intervalo de validade de uma solução frequentemente são diferentes. Ok, então, resumindo, está aqui o problema de valor inicial de um modo bem geral, de uma primeira ordem, uma equação de primeira ordem, e uma condição de passagem por pontos, ou seja, quando x é A, eu quero que y seja B, então é a mesma coisa que dizer que a curva integral eu quero que ela passe pelo ponto AB, né? E também se chama condição inicial, isso é a mesma coisa. Vamos lá então, exemplo 1, eu aqui coloco essa equação diferencial aqui, eu coloquei um item 1A e um item 1B que diferem só na condição inicial ou de passagem por ponto, como vocês quiserem, está na mesma. Mas a equação diferencial é a mesma. Então, lembram que a gente estudou campo de direções já, né? A gente olha a equação diferencial e sabe, isso aqui a gente chama de uma função f de x e y, e sabe que isso aqui vai definir, né, em cada ponto onde a função estiver definida, eu vou poder marcar aqui, desenhar, né, um elemento do campo de direções. E sabemos também que as curvas integrais vão tangenciar em cada ponto, né, o elemento do campo de direções correspondente. Bom, resolvi a equação diferencial aqui, é uma equação a variáveis separáveis, então que a gente já sabe fazer. E o que a gente obtém? A gente obtém essa solução, eu vou chamar isso aqui por enquanto de curvas integrais, até porque se eu olhar para isso aqui como a equação de uma circunferência, né, de raio raiz de C,
É claro que a circunferência toda, isso aqui não é uma função, né? Porque para um x eu tenho dois valores, para cada circunferência eu tenho aqui para um x dois valores diferentes de y, né? Isso aí não vale, não posso dizer que isso seja uma função, né? Porque não é uma função, né? Então, a função vai ser, daqui a pouco nós vamos ver como é que é. A função tem duas funções, na verdade. Uma quando y for mais a raiz quadrada de c menos x2, e a outra quando for menos a raiz quadrada de c menos x2. E, inclusive, aqui a gente tem essa reta verde, que é justamente o y igual a zero, onde a derivada não está definida. Seria uma tangência vertical, né? Não está definida. Bom, aqui antes disso eu quero também mostrar para vocês como é que a gente verifica quando a gente tem uma solução assim, as curvas integrais não estão na forma explícita, não é y igual a uma função de x que eu tenho aqui, né? Aqui eu tenho na forma implícita. Então, nesse caso, a gente deriva usando derivação implícita, ok? Então, aqui vai ficar 2x, né? A derivada de y2 vai ser 2y', porque y é uma função de x, e a derivada de c, que é igual a zero. Eu isolo y' daqui e obtenho exatamente a mesma equação diferencial que eu tinha lá em cima. Então, é sinal de que está satisfazendo, né, a minha equação diferencial. Então, aqui está feito. E, como eu estava dizendo antes, daquela equação que eu obtive aqui, eu posso escrever y igual a mais raiz de c menos x2 ou menos raiz de c menos x2. Uma delas vai ser essa parte aqui, que tem y positivo, né? E a outra vai ser responsável por essa parte aqui de baixo, onde o y é negativo. Nós vamos escolher uma ou outra dependendo do ponto onde eu quero que a curva passe. Então, é isso que vai me fazer decidir por uma ou pela outra. Vamos ver agora com exemplos aqui as duas situações que eu coloquei. O item A eu coloquei que quero que passe pelo ponto 3, 4. Então, eu substituo x igual a 13 e y igual a 4 e descubro que o c, então, para isso tem que ser 25. Então, daqui eu poderia ter y igual a mais raiz de 25 menos x2, ou menos raiz de 25 menos x2, mas se eu quero que quando x é igual a 3, eu tenha y positivo igual a 4, então tem que ser o y igual a mais raiz quadrada, né? Essa aqui não ia dar y igual a mais 4, porque tem um menos aqui na frente. Ou seja, daquela circunferência de raio 5, a gente fica com essa parte aqui acima do eixo x. Vejam que aqui eu coloquei o intervalo de validade, o intervalo aberto de menos 5 a mais 5. Por que eu não coloquei intervalo fechado? Porque pensando bem, olha só, se eu olhar para essa raiz quadrada, eu vejo que x igual a mais 5, não tem problema, daria raiz de zero, né? X igual a menos 5 também. Ou seja, se eu for olhar o domínio dessa função, inclui o x igual a mais 5 e o x igual a menos 5. Por que aqui no intervalo de validade eu não coloquei isso? Porque justamente esses valores x igual a menos 5 e x igual a mais 5 são os valores que estão aqui em cima do y igual a zero, justamente são valores que têm tangência vertical. Não existe derivada aqui. Portanto, não pode estar incluído, esses dois pontos não podem estar incluídos no intervalo de validade da minha solução, ou intervalo de definição da minha solução. Ok? Bom, então aqui eu já respondi essa pergunta que eu faço aqui, né? Porque que é aberto, já respondi. Agora aqui eu coloquei o outro ponto, um ponto y em 4 igual a menos 3, ou seja, quando x igual a 4, eu quero que y seja menos 3. Se eu substituo esses valores de x e y aqui, eu obtenho exatamente o mesmo c, 25, mas dessa vez eu vou justamente ficar com essa parte aqui, y igual a menos raiz quadrada de 25 menos x2, com esse mesmo intervalo aberto aqui, que vem a ser a parte, então, abaixo do eixo do x. Bom, agora, se eu perguntar, já respondi isso que está aqui embaixo também, se eu perguntar qual é o domínio dessa função, o domínio é todos os valores de x, né, para os quais eu vou poder calcular essa raiz quadrada. Isso vale tanto para cá quanto para cá. Então, não posso ter raiz de um número negativo, mas eu posso ter zero ou positivo, ou seja, o domínio ia ser um intervalo fechado de menos 5 a mais 5.
diferente do intervalo de validade da minha solução. Muito bem. Exemplo 2. Aqui de novo eu peguei a mesma equação, mudando só as condições aqui de passagem por ponto ou condições iniciais, ok? Agora, dessa vez, eu tenho o denominador 1 menos y ao quadrado. Então, eu tenho, em vez daquele y igual a zero que eu tinha antes, aqui eu tenho essas duas retas, y igual a mais 1 e y igual a menos 1, onde eu vejo aqui que os elementos do campo de direções são paralelos ao eixo y, né? Aqui e aqui também. Ou seja, são tangências verticais, são elementos onde não vai ter a inclinação definida, isso, né? Bom, então já sabemos que pontos sobre essas duas retas não pertencerão a minha intervalo de validade das minhas soluções, né? Bom, vamos lá. Eu resolvi a equação diferencial, tá aqui de novo na forma implícita. A derivada implícita feita aqui embaixo me mostra que eu chego também na mesma equação diferencial que eu tinha lá em cima. Então, eu verifiquei que isso aqui, as curvas integrais satisfazem essa equação diferencial. E também aqui eu faço algumas observações, né? Vejo que aqui eu digo, quando o módulo de y é menor do que 1, o que eu observo? Onde é que está o módulo de y menor que 1? Está aqui, né? Módulo de y menor do que 1. O que eu observo? Que esses elementos do campo de direções me indicam que a derivada é positiva, porque são crescentes aqui, né? Exceto aqui exatamente em cima do eixo y, onde então eu tenho aqui tangentes assim horizontais, ou seja, y' é zero, né? Se o x for zero. E se o x for diferente de zero, y' é positivo. Sempre que o módulo de y for menor que 1. Para o módulo de y maior do que 1, que eu escrevi aqui embaixo, onde é que está isso? O módulo de y é maior do que 1 aqui e também aqui. Módulo de y é maior do que 1. Vejam, aqui todas as setinhas, essas que eu tenho aqui, né, mostram decrescente, exceto aqui sobre o eixo y, onde de novo eu tenho aqui esses vetores, essas setinhas horizontais. Então é isso que eu escrevo aqui. Eu tenho y' negativo, exceto quando x é igual a zero, onde então eu tenho y' igual a zero. Confira com o que diz a equação diferencial. Vamos lá. A equação diferencial está aqui. O que eu vejo? E aqui no denominador eu tenho 1 menos y2, x ao quadrado é sempre positivo. 1 menos y2 vai ser exatamente o que estava lá embaixo. Isso aqui vai dar negativo sempre que o módulo de y for maior do que 1 e positivo sempre que o módulo de y for menor do que 1, que é isso que a gente tinha aqui, tá? Além disso, né, quando x é igual a zero, f de xy dá zero. É isso daí. Bom, muito bem. Então, aqui está a solução da equação diferencial. Aqui, as curvas integrais, por enquanto, vamos falar assim, tá? As curvas integrais estão aqui, que são essas curvas aqui, que estão aqui desenhadas, tangentes, né, em cada ponto ao elemento do campo de direções. E aqui, então, eu desenhei só elas, tá? Retirei o campo de direções para ficar mais claro de enxergar. Então, aqui as tais retas verdes, né? Que são as tangentes verticais aqui nesses pontos onde estão cruzando essas retas verdes, as curvas têm tangência vertical. O que me mostra isso, né? Que pontos esses aqui não estarão incluídos, né, no intervalo de validade. Então, vamos ver o que acontece agora. Dependendo da minha condição de passagem por ponto. No 2A, eu quero que passe pelo ponto 0,3. Então, 0,3, onde é que está? Está aqui. 0,3. A curva integral que passa pelo 0,3 é aquela que corresponde a c igual a menos 18. Como é que eu vejo isso? Eu substituo aqui na minha expressão que me diz aqui a solução geral, coloco aqui
as coordenadas do ponto que eu quero que passe. X igual a 0, y igual a 3. E obtenho C igual a menos 18. Agora, qual é o intervalo de validade? Então, o intervalo de validade tem que incluir meu ponto 0, 3. E então ele será nesse trecho aqui, até aqui, tá? Então, o intervalo de validade vai ser de menos infinito até o x que corresponde a y igual a 1. Então, é isso que eu faço aqui. Eu chamo de x asterisco e calculo o x asterisco, é aquele que corresponde ao y igual a 1. E o x asterisco dá, então, a raiz cúbica de 20, que é aproximadamente 2,7. Aqui eu desenhei só aquela curva e vai até aqui, eliminei o que não estará incluído nesta solução deste problema de valor inicial. Se a minha condição de passagem por ponto ou condição inicial for outra, for essa aqui, por exemplo, y0 igual a 0, vejo que o C correspondente é o 0, a curva com C igual a 0, eu desenhei ela aqui de novo, mas vamos olhar ela aqui em cima, ela está aqui, ó, C igual a 0, é isso aqui tudo, a curva integral, mas eu quero que passe por esse ponto. Então, qual vai ser o intervalo de validade? Eu só vou pegar dessa curva toda este trecho aqui, ó. Isso daqui, tá? Então, esse vai ser o x do meu extremo inferior do meu intervalo e aqui o extremo superior do meu intervalo, que eu vou calcular aqui. Então, o 2b está aqui, vai de um x mínimo até um x máximo, aberto, porque aqueles pontos não podem ser incluídos. E eu calculo x mínimo, que corresponde a y igual a menos 1, que é esse aqui. X máximo, que corresponde a y igual a mais 1, que é aquele ali. Então, vai ser só esse trecho aqui, que vai do menos 1,3 aproximadamente para o x, até o mais 1,3 aproximadamente para o x, que seria isso aqui, tá? Bom, e tem aí o 2c, eu quero que passe pelo ponto 0, menos 3. De novo, eu substituo lá na solução geral e vou ter que o c tem que ser mais 18. Mais 18 é essa curva aqui. Aqui, ó. Mais 18 está aqui desenhada, ó. Mais 18 tá aqui. Então, aqui eu desenhei ela sozinha. E agora eu quero que passe, então, ponto 0, menos 3. Onde é que está esse ponto? Ele está aqui. Então, qual vai ser o intervalo de validade? Vai ser essa parte que vai entrar, né? Ou seja, vai até mais infinito e começa neste x aqui, que corresponde ao y igual a menos 1. E é isso que eu calculei aqui. E está aqui. Menos, aproximadamente, menos 2,7 x. Maior do que isso é o intervalo de validade dessa solução. Ou seja, resumindo, a partir de um ponto pelo qual eu quero que a curva passe, o intervalo de validade estende-se para a direita e para a esquerda do x dele, enquanto a função permanecer diferenciável. Portanto, o intervalo termina quando encontramos pontos onde a tangente é vertical. É isso que a gente fez. Agora, nesses dois exemplos que a gente acabou de ver, essas duas retas verdes que estão aqui e a outra reta verde que estava lá no primeiro exemplo, dava para ver da onde? Dava para ver da equação diferencial. Eram justamente onde, vou voltar aqui, onde o denominador aqui, ou aqui, né? O denominador dava 0, ou seja, onde essa função aqui não era definida, né? Nós vamos ver um terceiro exemplo agora, onde não é lá que a gente vai achar os limites dos nossos intervalos, tá? Aqui está o exemplo. Exemplo 3. Então, aqui eu escrevi que essa coincidência não irá se verificar nesse exemplo. Aqui está o exemplo 3. Então, a minha f de xy agora é esta função aqui. Não tem denominador que se anula aqui, tá? Ou seja, não é aí que eu vou enxergar algum problema e é onde eu vou ter que interromper, digamos assim, né? Onde é que vai delimitar o meu intervalo de validade. Vamos ver o que vai acontecer aqui, tá? Bom, então, eu vou resolver essa equação diferencial. Aqui eu obtenho a solução geral.
as curvas integrais que compõem a solução geral e tenho aqui uma solução singular, tá? Vocês já sabem fazer isso, isso estava no vídeo anterior já, como é que se faz isso, ok? Bom, então, o que acontece? Eu vejo que aqui, ó, no denominador, esse denominador pode ser zero. Vamos ver quando. Então, daqui copiei de novo, né, o que eu encontrei para curvas integrais. E aqui eu fiz alguns gráficos. Fui dando valores para a constante C, os valores que estão aqui, ó. Vejam que, ó, essa curva verde, por exemplo, que é o C igual a menos 3, ela tem aqui uma parte, aí tem uma descontinuidade, daí aqui é o verde, ó, aí vem, continua aqui, aí tem uma outra descontinuidade e depois ela segue aqui, ó. A mesma coisa a curva vermelha, tá? E a curva azul. Mas essas outras três que estão aqui, a preta, a magenta e a marrom, elas não têm descontinuidade. Por que isso? Muito bem, vamos pegar aquela expressão. E aí aqui, eu peguei o denominador e coloquei igual a zero. Isso aqui é uma equação de segundo grau, dá pra gente usar Bhaskara. E ver que eu vou ter valores que anulam o denominador. E esses valores vão ser reais se isso que está aqui no discriminante for maior ou igual a zero. Ou seja, se o C for menor ou igual a 1/4, vejam que é isso mesmo, tá? Esses Cs que são menores, que entram nisso de ser menor ou igual a 1/4, são os que apresentam as descontinuidades. Esses outros aqui, ó, esses três aqui, que não são, eles são maiores que 1/4, esses aí não têm descontinuidade, porque aí eu teria aqui raiz de um número negativo, né? Então não tem raiz, não tem zero no denominador. Bom, agora vamos ver a condição que eu tinha colocado lá. Isso é zero igual a menos 1/6. Então, quando x é zero, eu quero que y dê menos 1/6. Calculo o c correspondente. Vejo que o c é menos 6. Menos 6 é uma dessas curvas que está aqui. É a vermelha, tá? A curva vermelha aqui é menos 6. Eu desenhei ela em separado aqui embaixo. E o que eu observo? Se eu quero que passe pelo ponto 0 menos 1/6, é esse ponto aqui, ó. 0 menos 1/6 é esse aqui. Então, esses dois trechos aqui não vão estar no intervalo de validade, que vai ser só esta parte aqui. Na verdade, o intervalo é no x, tá? Então, é de x igual a menos 2 até x igual a 3, que são os pontos, os valores de x que correspondem a essas descontinuidades aqui. E é esse o intervalo de validade desta solução aqui, que passa pelo ponto 0 e menos 1/6. Se eu aqui... eu pergunto também aqui qual seria o domínio dessa função. O domínio dessa função, se eu olhar para essa função e quiser saber o domínio dela, eu vou dizer que o domínio são todos os reais, exceto o menos 2 e o mais 3. Diferente do intervalo de validade, hein? Que é só do menos 2 até o mais 3, ok? Bom, eu agora aproveitei a mesma equação diferencial e resolvi mudar só o ponto onde tem que passar. Aqui eu quero que passe pelo ponto 4, 1/6, e eu, de propósito, fiz isso, escolhi pontos que me levam ao mesmo valor de C, ou seja, a mesma curva, só que a gente vai daí escolher trechos diferentes. A curva é essa daqui, sempre com C igual a menos 6, então é essa mesma curva que está aqui, tá? Só que, se eu quero que passe pelo ponto 4, 1/6, onde é que está o 4, 1/6? Está aqui, ó. 4 está aqui, tá? Então, essa parte e essa parte são que não vai. O intervalo de validade da minha solução vai ser para x maior que 3. E se eu escolher o ponto menos 3, 1/6, de novo vai dar o mesmo c igual a menos 6, eu queria mesmo que fizesse isso, e eu vejo que daí o ponto menos 3, 1/6 vai estar aqui, ó, desse lado, tá? Então, justamente, esses dois são os que não vão, e vai ficar este pedaço, ou seja, de menos infinito até a descontinuidade que está em menos 2. Então, x menor que menos 2. Então, vejam que o domínio seria este, a função é a mesma, mas
as soluções dos problemas de valor inicial, que são diferentes, porque os pontos que a gente quer que passe são diferentes, né? Então, essas soluções têm intervalos de validade diferentes também. Bom, aqui eu deixei vários exercícios para vocês fazerem com as respostas. E ainda faz parte desse vídeo um teorema que vai me dar condições suficientes, não necessárias, mas suficientes, para que exista a solução, ou mais de uma solução, e também para que exista uma única. Aqui, ó, existência quer dizer o problema tem solução. E unicidade quer dizer a solução é única, tá? Então vamos ver como é que é o enunciado desse problema. Nós não vamos deduzir o teorema, mas a gente vai usá-lo, tá? Bom, então, o teorema diz o seguinte, o enunciado dele diz o seguinte. Dado um retângulo, x entre alfa e beta e y entre gama e delta, olha aqui o desenho, tá aqui meu retângulo, tá? Alfa, beta, gama e delta. Contido no plano, contido em R2, e que contenha o ponto AB. Tá? O ponto AB é aquele ponto lá, né, da minha condição de passagem por ponto. Tá aqui o ponto AB, aqui tá, seria um trecho de uma solução. Tá? O teorema diz o seguinte, se f de xy, que é o que está lá na equação diferencial, for contínua nesse retângulo, então o problema de valor inicial tem solução em algum intervalo em x, sendo que o x vai ter que ser num intervalo i, o a vai ter que pertencer a esse intervalo, né? E esse intervalo i tem que estar contido no alfabeto. Tá aqui, então, eu coloquei aqui uma suposta, né, possibilidade de um intervalo i sobre o eixo x, né? E contendo o ponto A, né? A pertence ao intervalo I, e esse I está contido, né, nesse intervalo alfabeto. Bom, então, isso é a condição suficiente para existir solução. Uma ou mais, não diz, tá? Agora, se além disso, tá? A derivada de f em relação a y for também contínua nesse R, a solução daí vai ser única, ou seja, vai ter só uma curva integral que vai passar por esse ponto AB. Isso aí que significa a unicidade. E essa intervalo de validade daí dessa solução única diz que estará num intervalo de zero contido em I. Poderá ser o próprio I também, tá? Bom, então resumindo, é isso que está aqui. A continuidade da F é suficiente para garantir a existência de solução nesse intervalo I que está aqui. E significa que existe alguma curva que passa, ou mais, né? Botei aqui um S, possivelmente pode ser mais de uma. E se a derivada em relação a Y também for contínua, continuidade, permite que a gente afirme que existe um intervalo onde a solução é única, ou seja, apenas uma curva passará por aquele ponto. Se por acaso um for confirmado, então eu sei que existe solução, mas 2 não for confirmada, significa que existe solução, mas eu não sei se é uma ou se é mais de uma, tá? Porque a solução, a condição 2 é que garantiria que ela seria uma só. Se ela não está confirmada, nada podemos dizer, o teorema não diz nada a respeito. Bom, então vamos ver exemplos aqui, tá? No exemplo 1, que a gente tinha aqui as circunferências, aquelas, né? Então, a gente tem para y maior do que zero, aqui a minha função f é contínua, e para y menor que zero também, tá? Então, aqui diz o seguinte, tá? Se o B for positivo, ou seja, se meu ponto estiver aqui na região R1, né? Então, eu terei solução para esse problema em algum intervalo I1. E se o ponto estiver na região R2, eu terei uma solução dentro de um intervalo I2. Então, aqui eu desenhei supostos, né, intervalos I1 e I2. No problema que a gente resolveu, com aquele ponto lá, aqueles pontos que a gente escolheu que ia passar, os nossos dois intervalos, tanto I1 quanto I2, os dois foram de menos 5 até mais 5 abertos. Tá? Agora, se eu fizer a derivada do f em relação a y, eu tenho esta função, que também é contínua no R1 e também contínua no R2. Então, se o b for positivo, essa solução vai ser única. E se o b for negativo, também a solução vai ser única, no intervalo que eu chamei de 0,1, contido no I1 e
no intervalo. No nosso caso, vai coincidir com o próprio I1 e I2 mesmo. Né? Nós vimos que a solução era única em todos esses intervalos, menos 5 até mais 5. Bom, no exemplo 2 eu posso fazer o mesmo raciocínio, tá? Só que aí eu tenho então 3 regiões, né? Um R1, um R2 e um R3, porque eu tenho aqui essas retas y igual a menos 1 e y igual a mais 1, né? Que separam o plano nessas 3 regiões, né? E aí eu tenho aqui essas 3 condições, 3 pontos que eu tinha escolhido lá, né? Lá onde quando a gente resolveu. E a gente viu, né, que existia a solução. Além disso, a gente viu que a solução era única. Por quê? Tá, justamente o teorema mostra que, sendo a função f contínua em cada uma dessas regiões, e sendo a derivada que também contínua em cada uma dessas regiões, significa que as soluções, então, vão ser únicas, como a gente já determinou. E o terceiro exemplo também que a gente tinha visto lá, daí a gente tinha o seguinte, essa função, agora vamos ver, essa função é contínua em todo plano, tá? A derivada dela também é contínua em todo plano. Mas, quando o teorema garante, então, que existe solução e que a solução é única, né? Agora, o intervalo onde ele vale não é todo o eixo x, né? Vejam, o intervalo mudou aqui, o intervalo de validade, né? Mas sempre contendo o ponto A, certo? Por exemplo, o x, quando o x era igual a zero, vejam o intervalo que deu, o zero está aqui dentro. Quando x era igual a 4, o intervalo que a gente obteve, o 4 está aqui dentro. E quando x era igual a menos 3, também, o intervalo era este, onde está o menos 3, tá? Então, justamente, está tudo de acordo com o que disse o nosso teorema ali. Agora vamos ver um outro exemplo final, que é esse daqui, que é um pouquinho diferente pelo seguinte, a gente não resolveu esse problema antes, tá? Estou apresentando ele aqui agora. A gente tem aqui essa equação, y' é igual a 2 vezes raiz de y. Essa é a minha função f de xy, e ela é, vejam, eu tenho uma raiz quadrada aqui de y, né? Então, eu não posso ter y negativo aqui, tá? Então, essa função é definida para y maior ou igual a zero, certo? Então, é aqui o semiplano superior, né? Y maior ou igual a zero, tá? Bom, então aqui eu vejo que ela é definida, ou seja, o teorema garante que existe solução, sim, existe, para y maior ou igual a zero. Então, se o b for maior ou igual a zero, existe solução. Agora, o meu problema aqui, ó, o a é zero e o b também é zero, né? Vamos ver o que diz a derivada de f em relação a y, que dá 1 sobre raiz de y. Agora eu vejo que essa derivada ela é contínua para y positivo, mas não é contínua para y igual a zero. Ou seja, o teorema garante que existe solução para o meu problema de valor inicial, que tem y igual a zero, mas não garante que ela seja única, tá? E, de fato, vocês poderão ver o seguinte, eu peço para vocês resolverem o problema, e vocês poderão ver que existe duas soluções que passam pelo ponto 0, 0. Uma solução vai ser y igual a x ao quadrado, e a outra vai ser y igual a zero. Essa aqui, identicamente nula, vai ser uma solução singular. É fácil de ver, né? Quando você separar as variáveis, o y vai passar aqui para baixo, e, portanto, y igual a zero vai ter que ser considerado separado, e nesse caso vai ser, sim, uma solução singular. Então, essa é uma solução que passa pelo 0, 0. E a outra é y igual a x ao quadrado, que também passa pelo 0, 0. Tá tudo de acordo. Não tá, o teorema tá de acordo também, porque o teorema não diz nada, né, com relação à unicidade, visto que zero não é ponto onde essa função aqui da derivada é contínua. A gente sabia que ia ter solução, mas não sabia quantas, tá? Bom, então, já se eu tivesse algum ponto aqui onde o b fosse positivo, aí eu saberia que ela seria única. Agora, aqui uma pergunta final que eu faço aqui é: por que justifique a exclusão da parte tracejada da parábola? Por que eu eliminei essa parte aqui da parábola? Vou responder agora aqui para vocês, tá? Não é tão trivial assim. Eu eliminei pelo seguinte, porque se eu olhar aqui para minha equação diferencial, eu tenho que a derivada é 2 vezes raiz de y. Isso aqui é maior ou igual a zero. Isso nunca vai ser negativo, tá? Então, eu preciso que a derivada seja maior ou igual a zero. Por isso que aqui eu vou ter que pegar só essa solução, vai só do 0
até mais infinito, tá? É x maior ou igual a zero. O x menor do que zero corresponderia a uma parte decrescente aqui da parábola, e por isso eu preciso eliminar, porque não satisfaz a minha equação diferencial. Bom, aqui então a gente termina esse vídeo. Espero que vocês tenham entendido como se acha a solução e como se acha o intervalo também de validade ou de definição da solução de um problema de valor inicial. E no próximo vídeo, sim, nós vamos ver um outro tipo de equação diferencial de primeira ordem, que vão ser as lineares de primeira ordem. Ok? Então, por hoje é isso. Bom estudo para vocês.